Oi pessoal, tudo bem? Eu voltei aqui para a gente fazer agora a leitura das frações, tá? Como eu havia dito lá no primeiro vídeo, né? Eu apresentei para vocês o que é a fração, né? Frações, a divisão de um todo, a representação de um todo em partes, ok? Aquele símbolozinho assim que corta sempre vai ser uma divisão. Aquilo simboliza que eu estou dividindo alguma coisa, ok? Que eu estou repartindo, que eu estou fracionando, colocando em partes. Por isso que chama frações, eu estou fracionando. Quando eu divido, eu fraciono, coloco um pedacinho aqui, um pedacinho ali, em partes, ok? E agora a gente vai fazer a leitura. Olha como, eu acho que dessa forma que eu coloquei vai ser bem fácil aí de, tanto de visualizar como de entender, ok? Olha lá. Lembra da pizza do primeiro vídeo? Ok, nós continuamos com a pizza aqui, tá? É uma pizza e aí eu vou dividir minha pizza em quantos pedaços eu quiser. A minha pizza vem lá da pizzaria já cortadinha em 8 pedaços, ok? Se eu quiser transformar aqueles 8 em 16, por exemplo, é só eu pegar minha faca lá e cortar. Vai ficar menor cada pedaço? Obviamente, vai ficar menor, né? E eu terei mais pedaços, só que pedaços menores, ok? Então, digamos que aqui é a nossa pizza, ela chegou sem cortar e nós vamos cortar juntos, ok? Eu tenho aqui a primeira pizza, eu cortei ela na metade. Sempre quando eu tiver algo pela metade, ou seja, metade é dividido por 2, eu vou dizer que cada pedaço daquele se chama meio. Meio, ok? Quando eu tiver a metade sempre é dividido por 2. Sempre. Metade é 50% de um lado, 50% do outro. Metade, metade, ok? Então, sempre quando eu tiver uma divisão pela metade, cada pedaço vai chamar meio. Como que eu faço a leitura disso daqui? Lembra que eu coloco o símbolo lá da divisão. E aí, em quantos pedaços que eu dividi? 2, não foi? O número das partes sempre vai no denominador, que é o número de baixo. Eu dividi a minha pizza em 2 pedaços, ok? Eu dividi a minha pizza em 2 pedaços. Eu peguei quantos pedaços? Quantos pedaços eu comi da minha pizza? Eu dividi ela em 2. Mas quantos pedaços que eu comi? Aqui a representação em vermelhinho são os pedaços que eu retirei, os pedaços que eu comi, ok? Eu dividi minha pizza em 2 e eu comi quantos pedaços? 1. Um pedaço, ó. Isso aqui vai aqui, no numerador. O numerador sempre é a quantidade que foi retirada do todo. E o denominador sempre é o quanto que eu dividi esse todo, ok? Eu tinha uma pizza, eu dividi ela no meio, metade. Então, como que eu represento isso em fração? Aqui, ó, 1/2. 1/2, ok? 1/2. Cada pedaço se chama de meio. Mas aqui, como eu comi 1, eu vou ter 1/2, ok? Aqui, eu dividi ela em 3. E eu comi quantos? 2. Então, eu vou lá. Eu dividi ela em 3. Eu acho mais fácil vocês começarem pelo denominador. Porque vocês contam primeiro em quantos pedaços foram divididos. E depois vocês vão ver quantos que foram retirados, ok? Quantos pedaços que eu comi? 2, ó. 1, 2. Quando eu tenho a divisão em 3 partes, eu sempre vou chamar de terço. Cada pedaço desse é 1/3. Quantos terços que eu comi aqui? 2 terços, tá? O terço representa o número 3 em fração, ok? Então, eu comi 2 terços. No plural aqui, tá, pessoal? 2 terços. Gente, em fração, sempre o numerador, que é o número aqui de cima, na hora de fazer a leitura e na hora de eu escrever esse número por extenso,
O numerador eu vou falar ele normal. 1, 2, 3, 15, 20, tá bom? E aí o denominador, que é o número de baixo, que eu vou utilizar a forma fracionária que eu tô ensinando agora. Por exemplo, 2 terços, 1 meio, ok? Vamos lá, ó. Aqui eu já coloquei os nomes, tá? Do lado aqui, lembrando que aqui é o nome da representação de cada pedaço. Aqui eu dividi minha pizza em 4 pedaços. Ó, eu dividi em 4 pedaços, ok? Quantos pedaços que eu comi? 2. Toda vez que eu tiver uma divisão fracionária em 4 partes, eu vou chamar de quarto. Então, aqui eu comi quantos? Lembrando que o numerador eu falo normal e o denominador que eu falo ele de forma fracionária. Eu comi 2 quartos. Sempre no plural. Assim como a gente fala os números lá, os números naturais, ok? Olha lá. Aqui, eu já fiz a representação em número, porque eu acho que tá um pouquinho pequenininho para vocês enxergarem, né? Mas eu fiz a representação aqui em número e eu dividi a minha pizza aqui em 11 pedaços. Lembrando que, olha, depois do quarto, eu tenho quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Como vocês aprenderam lá nos números decimais, ok? É a mesma sequência, até o número 10. Até o número 10, ok? Eu tenho meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. O que acontece quando passa do 10? Porque aqui a minha pizza, olha, eu dividi em 11 pedaços. Eu dividi em 11, ó. 11. E eu comi 4. Como que eu vou escrever isso aqui, Pro? Como? Pessoal, a partir do 10, quando você chegar no 11, você tem que colocar a palavrinha avos. Avos. Avos, ó. Avos. Não vá me colocar acento aqui, senão fica avós, avós. De vozinha, vovozinho. Não, é avos que se fala, ok? A partir do número 11, eu vou ler avos. Daí pra frente, ok? Isso aí vai ficar diferente só no número 100, no número 1000, depois eu falo pra vocês, ok? Então, aqui, como que eu vou colocar essa representação aqui, né? Escrita por extenso. Eu comi quantos pedaços de pizza aqui? Eu comi 4. O número de cima sempre é escrito normal. 4, 11. O 11 aqui eu também vou escrever normal, tá? A partir do 10 você escreve o nome do número. Só que eu não posso esquecer isso aqui, ó. Avos. Eu comi 4, 11 avos de pizza, olha que chique. Você recebeu a pizza na sexta-feira. Ai, mãe, comi 4, 11 avos de pizza. Olha que chique, sua mãe vai te achar sensacional. Nossa, meu filho tá falando desse jeito, né? Olha lá, vamos pro próximo. Eu dividi aqui, ó, em 15 pedaços, tá? Depois eu vou aproximar aí um pouco essa câmera pra vocês enxergarem isso. Também vou mandar uma fotinho, tá? Dessa porta de guarda-roupa. Eu dividi em 15, então vai lá. Eu dividi em quanto? 15. O número total sempre vai embaixo, não esqueça. E eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que eu represento isso daqui? O número de cima normal, 6. E a partir do 11, os números também eu vou colocar normais, só não posso esquecer o avos. 6, 15, avos. Pessoal, o avos devia vir aqui, eu só não coloquei porque não tem espaço, tá? 6, 15 avos. Acabou. É essa representação que a gente faz, tá? Na leitura por extenso. Só isso. Quando eu tenho divisões, que embaixo é 10, tá? O 10 sempre vai ficar décimo, o 100 vai ficar centésimo e o 1000 vai ficar milésimo. Igual lá nos números decimais, tá? Aí não tem avos, tá? Nem no décimo, nem no centésimo,
nem no milésimo, tá bom? Por exemplo, se eu tiver sei lá, 1/1000, tá? Isso daqui eu não vou ler avos, tá? Isso aqui é milésimo, por cem é centésimo, e aí por diante, tá bom? No próximo vídeo eu venho com o exemplo das continhas, só pra finalizar, ó, se eu pedir uma representação pra vocês, ó, eu vou lá, vou fazer um quadradinho aqui agora. Fazer um quadradinho, vou dividir ele em 4 e vou pintar 3 partes, ok? Eu vou pedir assim pra vocês, representem isso aqui em fração, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar, ó, vou chegar perto aqui pra vocês enxergarem, ok? Vocês vão pegar o quê? O todo. Quanto que foi o todo? Em quantas partes que eu dividi? Em 4. Quantas que eu pintei? 3. 3 quartos. Acabou. Representação decimal disso daqui? 3 dividido por 4. Pro, se eu tiver 3 balas, 4 amigos, não dá pra dividir, eu não tenho tanto de bala. Ok, você vai colocar aquele zero que não existe. Automaticamente você tem que pôr o zero aqui, com a vírgula. Tem 30 na tabuada do 4? Ah, não tem. Tem qual é o número mais próximo? Vamos lá. Nossa, deu um branco. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, sobra 2. Olha lá. Aí, se eu colocar outro zero aqui que não existe, eu vou lá. Na tabuada do 4 tem 20? Não tem. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5. Como não tem? Lógico que tem, ó. 5. 5 vezes 4, 20, ó. Ok? Essa aqui é a representação decimal dessa fração, ó. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. Aqui é fração e aqui é decimal. Ok? E é isso.